Bom, nessa aula vamos aprender então como usar o nosso prompt que a gente acabou de criar para trabalhar dentro do Power Automate. É um exemplo bem simples, então como eu falei para vocês na aula anterior, criar o prompt é o trabalho mais importante, assim. Depois, como usar, é simples e é da mesma forma que você usa qualquer outro recurso do AI Builder. Nessa aula a gente vai fazer um Power Automate, na próxima aula a gente vai fazer um Power Apps, na próxima um Copilot Studio. Então vamos trabalhar aqui no Power Automate. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar o nosso Power Automate. Então você vai em make.powerautomate.com. Tá? Eu tenho um ambiente aqui que eu já tenho criado e eu vou criar o nosso fluxo. Nesse exemplo, a gente vai fazer um fluxo disparado manualmente. Então a gente vai clicar no botão, preencher uma informação de proposta, requisitando o nome da proposta, e a gente vai mandar essa informação lá para o prompt, para o nosso GPT. Ele vai consumir informações da minha tabela do banco de dados e vai me trazer um resultado. A gente poderia fazer isso quando o e-mail for recebido, quando o botão for clicado num sistema, quando todo dia na parte da manhã a gente vai lá, lê as informações e manda para o nosso GPT. A gente pode disparar isso da forma como você quiser. O exemplo aqui da Microsoft, o exemplo que a gente vai fazer, é um exemplo clicado manualmente. Então a gente vai clicar aqui para criar um novo fluxo manual. Vamos dar um nome para ele. Colocar fluxo de propostas. E aí eu vou pedir uma informação. Quando eu clicar nesse botão, eu quero o nome da proposta. Esse nome da proposta vai ser o que a gente vai usar para mandar a informação para o nosso GPT, para o nosso prompt, para ele gerar informações. Legal? Então eu cliquei aqui para adicionar input, selecionei do tipo texto e estou pedindo o nome da proposta. Agora a gente vai adicionar uma ação. Essa ação vai ser do AI Builder. Então agora a gente vai passar informações para essa ação do nosso AI Builder para executar. Ele tem uma ação aqui chamada Create Text with GPT Using a Prompt. É exatamente essa ação que a gente vai usar. E a gente vai selecionar qual prompt a gente quer usar. A gente vai selecionar o prompt que a gente criou. E esse prompt ele vai ter um parâmetro. Então, se você lembra bem, eu vou abrir aqui de novo só para a gente relembrar junto. Esse é o nosso prompt. O nosso prompt ele recebe um parâmetro chamado nome da proposta e ele vai ler informações, vai tentar achar essa proposta lá no nosso Dataverse, na tabela de propostas, e vai me dar um resumo daquela proposta junto com algumas informações que vêm da tabela. Então, na hora que a gente está criando esse Power Automate, ele está me pedindo exatamente o parâmetro que a gente está pedindo como parâmetro de entrada. No caso aqui, eu vou pegar a informação que está sendo preenchida ou que está sendo requisitada no meu fluxo manual. Tá? Então, eu vou colocar aqui nome da proposta. E legal, é só esse parâmetro obrigatório. Agora, para facilitar, o que eu vou fazer, deixa eu fechar o Copilot aqui, eu vou colocar uma ação de Compose, que é uma ação de projetar informação. Ele só vai cuspir a informação na tela. A informação que a gente quiser. E a informação que a gente vai querer é o resultado desse processamento do nosso prompt, do nosso GPT. Então, o nosso GPT vai processar as informações que a gente está mandando e vai retornar um texto. Esse é o texto que a gente quer colocar como input no nosso Compose. Eu vou salvar essa informação e vou colocar para executar para a gente poder ver isso acontecendo na prática. Ele está salvando. E a gente vai colocar para testar agora esse fluxo. Então eu vou testar ele de forma manual e eu vou colocar aqui Proposal Name 3. Lembrando que lá na nossa tabela os dados eles vieram da Microsoft, então eles vieram em inglês, por isso que eu estou usando o nome da proposta em inglês. Legal? Mas isso aqui vai depender dos dados que você tem no seu sistema. Vou colocar aqui para executar. E o que ele vai fazer? Ele vai pegar esse nome da proposta, vai passar para o nosso prompt. Então, o que ele vai fazer na prática é colocar aqui no Proposal Name esse Proposal Name 3 e vai tentar achar essa informação lá na minha tabela, gerar um resultado e me retornar e colocar aqui no Compose. Já processou, a gente consegue ver as informações que a gente mandou, mandei o Proposal Name 3 e a gente consegue ver o resultado. Vamos ver aqui se o resultado foi satisfatório. Então, o que ele gerou para a gente foi Proposal 3, ele achou o Proposal 3, e aí ele está falando que o Proposta 3 envolve o Bob e a Emma, é relacionado, o Bob foi o issuer, e aí mais detalhes podem ser encontrados aqui.
Como eu falei, se o nosso prompt pedisse mais informações ou desse mais detalhes, a gente poderia pedir e colocar isso como parte do nosso texto. Mas isso aqui é só um exemplo de você usando o recurso do Power Automate para consumir os dados dentro do seu AI Builder. Então, o objetivo dessa aula é só mostrar para vocês como usar aquele prompt que você já criou na aula anterior dentro do Power Automate. Os cenários aqui são infinitos. Como eu falei, a gente aqui está criando um fluxo manual que está disparando a ação do AI Builder, mas a gente poderia fazer isso quando um e-mail é recebido numa caixa de e-mails, quando um registro dentro de um sistema muda de status A para B, quando a gente clica no botão dentro de uma aplicação. Aqui poderiam ser infinitos cenários. E a gente poderia, inclusive, processar mais informações. No nosso prompt, a gente só está pedindo o nome da proposta. A gente podia dar mais informações, a gente podia pedir categoria, a gente podia pedir tipo, a gente podia dar o nome da pessoa que está fazendo a proposta, o nome do cliente, a gente podia pedir e enviar quantas informações a gente quisesse, tá? Aqui é um exemplo mais simplificado, mas dá para vocês verem na prática aí como funciona. No Power Automate é muito simples de consumir o AI Builder, como vocês estão vendo. A gente tem uma ação, vão ter parâmetros, a gente vai enviar esses parâmetros e ele vai dar retornos para a gente, simples e prático. Todo o processamento depois disso fica com você. Isso que é o legal. Aqui no AI Builder ele só é responsável por processar aquela informação e aquela instrução que você pediu. Todo o resto é aqui dentro. Ah, eu quero fazer uma aprovação, Douglas, com essas informações. Eu quero mandar um e-mail automaticamente quando esse resultado for gerado. Eu quero gerar um arquivo Word com esse resumo. Eu quero mandar um e-mail para fulano com esse resumo. Aí fica a seu critério e aí fica os quadradinhos, as caixinhas que a gente vai criando dentro do nosso fluxo. Legal? Então na próxima aula a gente vai fazer o mesmo cenário, só que agora dentro de um Power Apps, um Canvas Apps, como que você pode usar o AI Builder lá dentro. Legal? Então eu espero você na próxima aula.